A vida cristã sempre foi ensinada por Jesus como sendo uma vida coletiva, uma vida em unidade, uma vida em harmonia. Não existe vida cristã individual, um indivíduo apenas sendo representado por uma igreja, um indivíduo apenas sendo representado por um corpo. Não existe. Sempre existe a coletividade. E a coletividade tem a ver com a diversidade. Ou seja, embora sendo muitos, somos diferentes, mas aperfeiçoados pelo Espírito Santo, nos tornamos um no corpo, o qual Cristo é o cabeça. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. Hoje o tema, suportando uns aos outros em amor. O versículo que eu queria tratar com você no dia de hoje está lá em Efésios, capítulo 4 e versículo 2, que diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, quando escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava dizendo para nós que nós precisamos viver uma vida relacional. Vida relacional significa dizer que eu não posso viver sozinho. Eu preciso do outro para me manter em comunidade, para me manter nesse corpo. Não existe um corpo com um só órgão, com uma só pessoa. É necessário que nós possamos nos aglutinar com outras pessoas, formando assim um corpo bem ajustado, um edifício também bem ajustado. São essas conotações, essas metáforas também que o apóstolo Paulo e outros apóstolos e outros escritores da palavra de Deus falam a respeito dessa unidade. Então eu trouxe aqui alguns recortes para que a gente entenda a respeito desse versículo. A primeira coisa que eu trago aqui é que todos os relacionamentos, quando em unidade, eles precisam e eles devem estar restaurados e de forma saudáveis. Quando dizemos saudáveis e restaurados, isso não depende unicamente do homem, depende basicamente do Espírito Santo de Deus. E o quanto o homem se deixa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quanto mais acharmos que fomos donos de nós, que somos independentes, aí vivemos, na verdade, de forma exclusiva e achamos que não existe outros para nos juntar para formar esse grande corpo, porque eu mesmo me basto, você mesmo se basta. E isso aí tem sido até discutido diante de tantos pensadores, diante de tantos teólogos, como sendo algo que é distante daquilo que a palavra de Deus fala do próprio Jesus. O diálogo de Jesus é que todos estejam em comunhão, embora sendo diferentes. Então o que eu trago aqui, na verdade, é baseado nesse texto de Efésios 4:2, é que existe aqui 4 elementos essenciais nesse versículo. O primeiro deles, humildade. O que é humildade? Coloca aqui. Humildade nos ensina a reconhecer que não somos superiores a ninguém. Humildade vai te deixar num pensamento de igualdade. Cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. E quando eu considero o outro superior a mim, o outro considera-me superior a ele, estamos na mesma posição. E aí nós precisamos vivenciar aquilo que está também em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Você anota, porque depois você pode ler, comparando aí a vivência de Cristo, como Cristo agiu. Em segundo lugar, destacamos nesse versículo de Efésios 4:2, a mansidão. O que é a mansidão? É a força sob controle, ou seja, é agir com brandura, mesmo quando somos provocados. O homem mais manso da terra, que foi Moisés, ele teve aquele momento muito triste, mas que ele agiu de forma veemente contra um egípcio, e aquilo foi notável e foi colocado nas Escrituras como sendo algo que a gente precisa aprender, porque precisamos domar as nossas ações e as nossas reações diante de algumas situações, problemas que surgem em nossas vidas, sendo manso,
e humilde de coração, aprendendo de Jesus, porque Jesus assim o era. Em terceiro lugar, ele narra aqui sobre a longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência persistente, especialmente com os defeitos alheios. Será que eu estou sendo paciente com os defeitos dos outros? Será que eu estou suportando o outro, mas não esse suportar no sentido de que chegou o ponto mais alto que eu aguentei, até aqui eu segurei, daqui para frente eu não consigo mais. E aí a gente precisa se questionar, a gente precisa fazer uma análise interior, perguntando: Senhor, me ajude a cada dia a ser mais paciente. Mas quando você pede paciência, Deus vai te provar nessa paciência. E por fim, o versículo aqui de Efésios 4:2, ele fala sobre o termo suportar em amor. O que significa o suportar em amor? E aí eu coloco, não significa apenas aguentar os outros, mas, sobretudo, amá-los apesar de suas falhas. Será que eu tenho amado o outro apesar das falhas do outro? Suportar não é aguentar, é você amar, embora o outro ou a outra pessoa tenha falhas, inúmeras falhas, que faz com que você fique, às vezes, terrivelmente angustiado. Mas você precisa amar de forma real, como Cristo também amou a todos, inclusive a sua igreja. Então esse versículo nos confronta, mas também nos traz uma verdade. A verdade é essa, coloquei aqui: não existe unidade sem esforço deliberado em amar quem é diferente de nós. Então não existe, quando você quer falar e tem essa unidade dentro do seu coração, não existe a unidade sem deliberar, sem apresentar, sem constatar de fato essa tolerância, essa paciência, essa amabilidade com outras pessoas de forma graciosa e de forma amorosa. É necessário que nós, portanto, estejamos com o nosso coração e a nossa mente atentos diante do Senhor. Quero finalizar aqui trazendo 3 aplicações práticas para nós. Primeiro, seja humilde como Jesus assim o foi. Lá em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 ao 7, o texto ele é bem claro, eu não vou ler completamente aqui, apenas uma parte, mas você pode abrir sua Bíblia e anotar. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar como Cristo Jesus pensou, que se humilhou e foi humilde até a morte de cruz. Então pense nisso, pense como Jesus agiu e siga os passos de Jesus. Em segundo lugar, pratique a mansidão em seus relacionamentos. Tiago capítulo 13, verso 13 já diz: quem entre vocês é sábio e inteligente? Que o demonstre por meio de um bom procedimento, com obras praticadas com a mansidão da sabedoria. Que você busque esse caminho da mansidão e Deus vai cada dia abençoar e florescer o teu caminho. Em terceiro lugar, tenha paciência com os outros, como Deus tem com você. Será que eu estou sendo paciente como Jesus tem sido paciente comigo? Será que você tem sido paciente com o outro, como Cristo tem sido com você? É necessário que nós possamos ser pacientes. Colossenses 3,3 é claro, quando ele fala que nós precisamos buscar essa paciência, amabilidade e sendo, claro, gracioso com os outros. Eu queria trazer um desafio para esse dia, para você. Pense em alguém que você tem dificuldade de conviver. Aí, será que você já pensou? Tem alguém ali que, quando você pensa, você já fica ali meio que com o coração batendo mais forte, angustiado, e essa pessoa prova a tua fé e o teu coração? Pense nela. Ore por essa pessoa hoje e decida agir com humildade, com mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência com essa pessoa. Sobre ela, ore por ela, mas apresente esses 3 elementos. Será que você tem feito isso? Consegue fazer isso? É uma orientação do Espírito Santo para a tua vida.
Que sua atitude revele o amor de Cristo no dia de hoje. Escolha suportar em amor e não apenas tolerar aquela pessoa difícil. Repito, escolha suportar em amor e não apenas tolerar aquela pessoa difícil. Hoje, o texto ou a palavra-chave foi relacionamentos restaurados. E eu queria que você lesse Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Quero orar com você nesta hora e pedir que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos juntos? Senhor amado, querido Mestre, obrigado por esse momento devocional. Que a Tua graça continue repousada sobre cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a entender que o caminho da humildade é o melhor caminho, porque o Senhor trilhou por ela. Que a mansidão esteja sobre nossas vidas, que a paciência repouse sobre nós, que o Teu amor, que é o vínculo da perfeição, repouse sobre nós e que possamos viver relacionamentos saudáveis e relacionamentos, Senhor, cada dia mais aconchegados ao Senhor, e que todos os relacionamentos que nós assumirmos e que estivermos vivendo sejam ancorados por Tua presença, pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.